Shalom. Shalom. Hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo, né, com os nossos irmãos de Israel, sobre perseguição religiosa, né, que nós, israelitas, vivemos constantemente, né? Infelizmente, a Verdade. questão da perseguição ao nosso povo, né, aos israelitas, aos judeus, tem sido uma coisa que não começou hoje, não começou agora, né, nessa guerra que está tendo em Israel. Há muito tempo atrás, né, já existia a perseguição religiosa ao nosso povo, né? Sempre Verdade. existiu, né, na verdade, mesmo sendo um povo pequeno, né, um povo que tem poucos, em cada lugar tem, mas tem poucos, né? Mas tem perseguição, né? As pessoas, em outras religiões que perseguem, né, o nosso povo, né? São cristãos, são outros povos perseguem a nossa religião, nosso povo, né? Nosso povo israelita. Então, não é uma coisa que começou há pouco tempo, é uma coisa que começou há muito tempo atrás. E agora está sendo pior, né? Não era para ser pior, porque estamos no século bem avançado, né? Que tem tecnologias, tem internet aí para você buscar conhecimento, mas mesmo assim existe a perseguição a perseguição ao nosso povo, né? Aos nossos Sim. irmãos. E agora, tendo essa guerra que aconteceu, né? Aumentou muito, e em todos os países tem a perseguição ao nosso povo, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vê sim, né, na França ali, né, na Europa, grande parte, né, das pessoas aqui contra os israelitas, né, protestando, passa na televisão, mostrando os protestos dos israelitas. É como se eles fossem culpados de terem pessoas do próprio povo, né, sendo reféns, né? Porque quem começou não foi nós, né? Não foi os israelitas, quem começou foi Hamas. Só que a mídia agora está mostrando uma coisa que não existe. Quer dizer que se um país for atacado, não pode se defender. Não existe isso, não existe em nenhum lugar. Você está na sua casa lá e entra alguém na sua casa, você vai ficar de braço cruzado, vendo os outros matando sua família, vendo os outros matando os seus filhos, você vai ficar de braço cruzado. Não, você vai defender a sua família. Então, o que o nosso povo fez e faz, né? Se defende. Israel, ele nunca ataca, ele sempre contra-ataca, ele sempre se defende. Então, quer dizer que ele não pode se defender? Mas sempre foi noticiado ao contrário, Isso, né? sempre quando teve algum problema, Isso, sempre Israel foi o vilão da história. A gente observa que na mídia tradicional, né, a gente observa muito eles falando sobre Palestina, né, tudo que acontece, se Israel ataca aqui, se Israel contra-ataca, eles já relatam logo, mas eles não mostram o que o Hamas, né, fez agora, né, em momento nenhum eles passaram com a verdade, né, ou seja, eles passam para o mundo uma coisa que não é real, tá entendendo? Então faz com que outras pessoas acabem odiando o povo israelita, achando que eles que atacam, mas sendo que sempre foi contra-ataque, né? Porque eu não posso estar no meu canto aqui, alguém vem me atacar, então eu tenho que secar. Não posso, eu tenho que me refugiar, porque é um inimigo, né? Agora, é assim, Israel não ataca. Mas se você atacar, ele vai revidar. Por quê? Porque não pode ficar de braços cruzados vendo o povo morrer. E a mídia sempre mostra de uma outra forma diferente, né? Tanto que eu, particularmente, eu mesmo não abro a minha TV para assistir, mas como tem outras pessoas que abrem suas TV, a gente acaba escutando, né? É verdade. Isso é uma coisa que, assim como nós estamos falando, né? Perseguição, né, religiosa.
que tudo que está passando, né? Tem a mídia como redes sociais hoje, né? É uma coisa que não me deixou assim chocado assim da parte deles, né? Por que que a gente vem aqui sendo perseguido? Nós somos brasileiros, né? Nós somos nascemos no Brasil, somos brasileiros, só que a nossa religião é israelita, né? Então, em todo canto que nós se assentamos, vamos supor assim, né? Se assentamos para clamar o nome do Criador, a Revé, nós fomos perseguidos, né? E aqui em Cascavel a gente foi muito perseguido aqui, entendeu? Então, é um traço desse povo aqui, é o traço que persegue a gente aqui. Então, o Brasil todo, com certeza, persegue aonde tiver onde tiver judeu. Já nossos irmãos, né, no Paraná, por exemplo, já foi fatiados, né? Outro já foi batido já, em trem, já foi. Então, assim, essa mídia que nós falamos não surpreende, porque eles nos atacam aqui. E olha que nós somos brasileiros, né? Nascemos aqui, é só nossa religião. Eles nos atacam, as pessoas nos atacam. Não tem um canto que nós não se assente para nós se reunir e rezar para o Criador, e nós somos atacados. E só não houve algum tipo de outra coisa pior, mais grave conosco, porque sempre a gente mantém a calma e dentro da lei, né? Dentro da lei. Porque foi a agressão gravíssima, né? Com o nosso líder, principalmente com o nosso líder, porque eles sabem que atingindo o líder acaba todos, né? Então, os brasileiros não deixa eu impactado, porque nós somos perseguidos aqui. A nossa comunidade israelita, nosso grupo étnico israelita pequeno, mas mesmo assim nós somos perseguidos, né? E não tem nenhum assim um argumento que tenha para nós ser agredidos, por conta que nós não fazemos nenhuma coisa ilícita. Nós somos cidadãos brasileiros e fazemos todas as nossas coisas são lícitas, tudo nós trabalhamos, né? E mesmo assim nós somos agredidos. Então eu só venho acreditar por conta da nossa etnia israelita, né? Que a gente vivencia, né? Isso, né? Nós vivenciamos muitas e muitas vezes, muitas perseguições. Né? E por parte, né, dos cristãos, a gente observa justamente. Até ameaça de morte no nosso líder, né? Por parte dos que praticam o cristianismo, né? E assim, o Brasil, por ser um país laico, não era para ter, né? Na verdade, eu não acho nem que o Brasil é laico, porque eles só pregam uma religião. Para mim, na verdade, assim, em escolas se fala de uma religião, então fale, né? Não era nem para existir matéria de religião em escola, não era. Quer aprender religião? Aprende na sua casa, com sua família, né? Mas em escola, você tem que ir lá na escola e falar para o professor, para o diretor, quem seja, que seja responsável, para não colocar o seu filho ou sua filha na roda do meio lá que eles fazem o acolhimento, mas eles vão fazer o quê? Vão rezar o Pai Nosso, vão cantar uma música evangélica. Isso já aconteceu e eu já falei na escola, tá? Não colocar a minha filha no meio na hora desse acolhimento, mas só que ela é uma criança pequena, né? Pequenininha, 4 anos, e eu não tô lá, né? Para dizer, não vá. Ela, onde levar, ela vai, porque é uma criança, né? Mas é uma coisa que não era para acontecer em escola. Em escola é para se aprender português, matemática, até mesmo inglês, né? Que era para ter, né? Outras línguas, espanhol, não sei. Mas religião não era para pregar, não era. E o Brasil só prega o quê? Cristianismo, né? O cristianismo vai mostrar a religião, a nossa religião, vai mostrar o judaísmo, o israelismo para eles. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Por quê? Porque não aprende sobre outras religiões, né? Só o cristianismo. Então, o Brasil é um país laico, mas só prega uma só. De novo, porque na verdade não é. É tipo o império, né? Porque é só uma fachada no caso, né? Porque a realidade é outra, né?
Com certeza. Sim. Aí, por não ensinar outras, né, culturas, né, dizer que tem outras religiões, outros povos, as crianças mesmo vão crescendo, quando já são adultas, né, vão crescendo e não vão sabendo de nada, vão, pelo que me diz, pelo que eu ouvi falar, aí não sabe e acaba atacando uma religião que não tem nada a ver. Aí o nosso povo sempre é o alvo deles. Sempre o nosso povo é o alvo deles. Sempre. E sempre somos nós que somos vilões. Não podemos nos defender, não podemos contra-atacar. Temos que ficar de braço cruzado para poder eles vir atacar, falar que a gente não é para ouvir, mas não podemos nos defender, porque se a gente se defender, é nós que somos os vilões, né? Então, e o errado, isso. Somos nós que somos errados. Não é para existir. Na verdade, eles não querem nem que a gente se defenda, isso. Né? É oprimir, querem nos oprimir e não querem que a gente defenda. Outra coisa que acontece muito, eu vejo passar, é que eles passam como uns pobres coitados, né? Na cidade de Gaza, né? Mas na realidade, não dá para colar porque nos primeiros ataques que eles fizeram com uns 5 milhões de foguetes, né? E fizeram vários túneis e tudo esses foguetes. É já uma arma de fogo aqui no Brasil é caro. E quanto é que não é um foguete desse? Né? É muito caro. Então, esse pessoal, na realidade, eles têm dinheiro. Eles são patrocinados, né? Então, são patrocinados de outras assim, mas eles, que fosse para eles cuidar realmente da vida deles, eles eram uma potência lá também. Porque quem tem condições em um país de fazer, acho que nem o Brasil tem tanto de foguete, que eu não sei, não entendo muito. Mas quem tem condições de fazer mais de 5 mil foguetes para atacar o seu vizinho, né? Para quem tem não sei quantos túneis. E lá não é areia, lá a terra de lá não é areia, como a areia aqui do Brasil, lá é rocha. Então é muito dinheiro para cavar esses túneis, né? É muito dinheiro para cavar esses túneis. Mesmo que fosse pessoas que fosse realmente do bem feminizada, que pegasse esse dinheiro, lá talvez tivesse o melhor hospital, o melhor aeroporto, né? Todas as condições. Mas o único problema é que o que eles querem mesmo, o que acontece, o que eles querem é dizimar o nosso povo dali, né? Isso não é de agora não, né? Muito tempo que eles querem dizimar, né? É uma ideia na cabeça deles, né, que é realmente de tirar Israel do mapa, e é a determinação deles, ou então, Israel tem que se defender, Israel tem que atacar, se Israel tiver que dizimar do mapa, tem que dizimar esse povo do mapa para poder viver. Porque, tipo, a ideia desses terroristas é macabra, é absurda, são coisas assim bem desumanas, né? Em alguns vídeos eu vi e assim, eu não consegui nem... Assim, a gente assiste, mas a gente fica com aquilo na mente, né? Porque você fica sem entender por que um ser humano chega a ponto de pegar um ser inocente e fazer barbaridade. Uma criança, então aquilo não tem explicação. E o que eles fizeram, em nenhum momento, em nenhum jornal foi falado que eles fizeram com os bebês. E as mulheres, já que esse povo defende tanto essa questão de mulher, né? Em nenhum momento falaram sobre as mulheres, então assim, a gente vê, né? E famílias inteiras mortas. Famílias inteiras assassinadas de formas cruéis ali em Israel. Foi o que eles fizeram, ou seja, a maneira como eles falam deixa claro o lado que eles querem, né? Então, assim, essa questão de perseguição é uma coisa que o povo israelita tem enfrentado desde o começo, a vida toda. Né? Se não fosse o nosso Criador, já teríamos engolido o vírus, né? Com certeza. É como Terraplanar, já dizendo isso, né? E a gente percebe também que não é só o Brasil, né, que é contra, né? Nós estamos perseguidos aqui. Em outros países. Aqui a maioria é interesse, né? Quando eles postam assim, a maioria é interesse. Interesse, né? Não tem nada a ver. Porque as mesmas pessoas que muitas vezes eu vejo aí pessoas postando, pessoas normais, sem ser nada de que eu vejo, que são cristãos,
rumorar por Israel e tudo, mas isso para mim tudo é falsidade. Tudo hipocrisia. Porque primeiro eles atacam nós, e depois, e por tudo eles querem que a gente se ajoelhe a eles, né? Uhum. A gente tem que se curvar diante deles. Então isso para mim é hipocrisia da parte deles, né? E outra que também eles dizem assim, Israel, parem de atacar. Quem começou foi Israel, né? Eles mesmos falam para parar a guerra, para não continuar. Mas quem foi que começou, né? Quem começou foi o Hamas. Israel estava quietinho lá, mexeu e vai se defender já, vai se defender o deles, né? Até agora, porque tem pessoas sequestradas, né, lá dentro com eles, né, com o Hamas. E a gente percebeu também que Israel sempre quer fazer paz, né, com esse povo, né? Isso. Teve até Mas agora, nunca tem isso. teve até agora Lei Moshe, né, que foi falado agora, em vários países que faz negócio com Israel, né? Vai 3 ou 4 países, não estou lembrando os países, que faz, até mesmo o Egito também, né, que parou um pouco de perseguir, né? Mas eu acredito que não adianta Israel fazer paz com esse povo, porque eles não querem paz, né? Amanhã depois eles vão nos atacar e querem destruir, né? Porque é deles mesmos, querem, o que ali sempre botam na cabeça das pessoas, politicamente ou religiosamente, mas a realidade, para mim, a realidade ali é porque eles querem dizimar o nosso povo, né? A realidade é essa, entendeu? Então, tudo tem a sua parte, né? Tem religiosamente interesse, tem político interesse, mas só que a realidade dele, não só da faixa de Gaza, mas todos que estão ao redor, é exterminar. Vai não existir mais nenhum povo israelita na face da terra. Esse é o meu entendimento, né? A gente lembra o entendimento pouco que eu tenho, mas isso é o que passa, o que passa para mim, é isso aí. Uhum. E a gente vê que quando começou o cristianismo, quiseram dizimar o nosso povo, né? Nas cruzadas e tudo. E também naquela época do Hitler, né? Que matou 6 milhões de Hitler judeus. matou 6 milhões de judeus. Depois veio os grandes reis, né? Que trocou o nome de Israel até para o Palestina, que era para dizimar até o nome, né? Não existia mais o nome. Então, assim, todos esses povos, a gente tem que ficar atento, que não são só eles, né? Lá o Hamas, né? Os árabes que querem destruir a gente. Tem que ver que outros povos também querem o nosso fim também aqui da face da terra, né? O que passa, o que o mundo passa para a gente é isso, que eles querem dizimar o nosso povo, né? E é muito triste, porque a gente percebe que só quer liberdade, né, de viver, né? A gente não vê nenhum israelita estar perturbando na casa dos outros, né? Nunca vi israelita estar perturbando na casa dos outros, né? Só quer viver a vida, né? Mas mesmo assim, puxando para nós aqui, nosso grupo aqui, esse é pequeno, mas nós não fazemos a missão de nada, né? Não evangelizamos, não fazemos nada, mas mesmo assim a gente é perseguido. Se nós não trabalhamos com nada ilícito, nem nada, incomoda, mas né? e mesmo assim, agora que me vem assim, pensar, por que nós somos perseguidos, né? E por que Israel é perseguido? Que a gente procura na mente ou qualquer outro assunto, ou qualquer coisa que venha para entender por que a gente é perseguido, tanto aqui como lá em Israel, né? E até agora não tem nenhuma explicação para mim. A única explicação que tem é que, na realidade, ele quer dizimar o nosso povo na face da terra, né? É porque o diferente sempre incomoda, né? O diferente sempre incomoda. Porque Israel se destaca muito, né? Em muitas áreas, né? Os melhores médicos, em área de tecnologia, surpreende o mundo todo. E assim, é um povo que sempre se sobressaiu, né? Na época lá, sempre se destacou do Hitler, né? E houve essa perseguição. O mais rico era os israelitas, né? Lá, né? Os banqueiros, então assim, tinha um destaque, né? Então ali incomodava, né? Fazia com que
Não só por essa questão, né, mas questão também de perseguir mesmo, né, de ser cruel, de ser bárbaro, e até mesmo por parte dos cristãos, né, certeza. o cristianismo tem sido assim, uma das coisas mais complicadas que existe, né, um povo que não aceita, um povo que persegue mesmo, se você tem outra religião, se você é de outra etnia, eles querem porque querem que você faça parte do grupo deles e aceite as coisas deles, né? E se você não aceitar, Com você certeza. é morto, como fizeram tempo da Inquisição, né? Então, assim, é uma coisa que a gente observa que é por parte de muitos cristãos, né? E assim, então, não só do catolicismo e do cristianismo protestante, né? Que se divide em dois ali, né? É a mesma coisa. Então, a gente observa essa questão, né, também. Com certeza. A gente percebe que hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente, mesmo que a gente não tenha muito entendimento, a gente tem muito conhecimento, né? Que passa para a pessoa. Apesar de não confiar em muito, que a maioria às vezes é mentira, né? Do que eles passam, né? Mas aqui e lá a gente pode ver uma coisa que seja verdade, né? Na Segunda Guerra Mundial, eu vi uma reportagem que tinha um navio lotado de israelitas na época, fugindo da Alemanha nazista, e vários países negaram a entrada deles nos países. Teve 2 ou 3 países que negaram. Os Estados Unidos negou, e foi Moscou. Eu sei que teve outros países que negaram a entrada desse israelita, né? Que estavam fugindo da guerra, né? E voltaram para ser mortos, né? E e eles pegaram todo o dinheiro do nosso povo lá, que estava lá, que era um povo bem sucedido, para transformar em arma para matar o nosso próprio povo, né? O nosso próprio povo, e matar, né? Porque a finalidade deles era estimar, né? Que na época, era estimado 9 milhões de judeus na Europa toda, né? E Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus, né? Então o que ele queria era dizimar o nosso povo naquele tempo, né? E foi assim, toda a trajetória do nosso povo foi assim, outros povos querem dizimar, né? E por fim de tudo, o que deixa a gente é porque, por fim de tudo, sempre fica contra a gente ainda, né? E fica sempre boto culpa na gente, né? Aqui a gente sempre procurou a justiça de pessoas que estavam nos agredindo verbalmente, né? Mas teve vezes que não tinha nem resposta, né? Da justiça, né? Porque a gente legalmente queria solucionar aquele caso, né? Agredido verbalmente, agressão de morte. Quem fala, né? Quem agride verbalmente só com palavras, mas também tem, talvez um dia faça aquela ação, né? Então, assim, mas mesmo assim a gente procurou, e mesmo assim muita gente foi ignorada, né? Muitas das vezes, né? Então eu acredito que tanto Israel, e como nós hoje estamos aqui, o grupo em pé ainda, estamos de pé, graças ao Criador. Porque não tem condições. Se não fosse pelo nosso Criador, né? Não fosse pelo nosso Criador, a gente já tinha engolido vivo já, né? Tanto como nossos irmãos lá, como nós aqui, né? Porque nós aqui somos pessoas que vivemos e não trabalhamos com nada de ilícito, né? Só coisa mesmo normais, né? Da qual tenta viver a sua vida, né? Mas mesmo assim que é perseguido. E de uma forma que não tem explicação. E o triste é que quando a gente vai atrás, muitas das vezes a gente encontra um não, né? É do mesmo jeito de Israel, né? Poucos ajudam. Poucos ajudam Israel. O mundo inteiro, já vi campo de futebol inteiro cantando por a Palestina, né? Então, e os outros povos, já vi também pessoas saindo de Israel, e talvez tenha parente, né, em outros países e vai para lá, e no aeroporto, multidão querendo atacar eles para matar. E as pessoas têm que voltar, né? Então se esconder, né? Então é uma coisa que em parte é do mundo inteiro, na realidade, né? Do mundo inteiro. O mundo inteiro, infelizmente, é o mundo inteiro
E mesmo que tenha líderes que apoiem, mas nem toda a população daquele país apoia também, né? Entendeu? Tem Estados Unidos apoia. Amém, graças a Deus, mas nem toda havia muitas passeatas nos Estados Unidos contra Israel e a favor da Palestina. Não são todos os americanos, né, que Então, apoiam. assim, dá graças a Deus que Israel está apoiando, né? Vamos supor assim, militarmente, né? Mas não tem assim um grupo fechado todinho por Israel, né? Então o que a gente percebe? O que a gente percebe é que todo o povo do mundo está cada vez mais dias se revoltando contra o nosso povo, né? E cada dia se fechando mais, né? Cada dia tinha país que a gente pensava que não perseguia, persegue, né? Esse é o país mais melhor de se viver é o Brasil, né? Eu também acredito que seja muito bom de se viver. Mas também a gente é perseguido aqui também, religiosamente, né? Já não houve algo mais, assim, mais conosco, porque mais sério, mais grave, porque de fato a gente tem o Deus verdadeiro do nosso lado, que nos defendeu, primeiramente, e depois nós não partimos, assim, agressão física, né? Vamos supor assim, porque por nosso grupo ser pequeno, isso ser a maioria, se a gente fosse, talvez a gente não tivesse chance, né? Por conta que, mas por o Criador nosso Deus nos proteger, sempre ele nos livra desse livramento que ele nos dá aqui, né? Então, o que a gente vê é que tem o mundo inteiro realmente está se fechando assim, contra nós, nosso povo, né? Teve agora essa perseguição não só aqui, mas em todo o país, em todos os países, tudo contra o nosso povo. E tem que ver que cada vez mais as pessoas tendo ódio, né? E em pleno século agora, né? E outra que cada vez aqui no Brasil, né? Aumentando o nazismo também, né? Aí junta uma coisa com a outra, né? E aí junta o nazismo com a perseguição, né? A favor do Palestina. Aí fica com certeza, e com certeza, quanto o dia vai se passando, mais eles vão perseguindo a gente, né? E a gente não... O tempo que a gente levantou a bandeira de arrever nosso Deus aqui, a gente não para de ter perseguição, né? Em todo canto. Todo canto que a gente vamos dizer que a gente se assenta, tem perseguição, né? Isso não vem assim, vem dizer que é o político do lado A ou do lado B, ou é porque todos eles, né, nos perseguem, né? Até porque vai pelo que ouviu falar, pelo que ouviu dizer. E a gente tem tanta coisa, história, tem internet aí para você procurar, pesquisar, e ainda vão pela cabeça de outros, né? Ouvi falar, ouvi dizer, não. Vai procurar saber a fundo, né, a história do começo, como é, como não é. Mas não. Aí às vezes, por não procurar saber, aí acaba odiando, sem até saber o que está odiando. Só porque ouviu uma pessoa ali falar, ouviu uma pessoa ali dizer alguma coisa e não procurou saber, né? Aí acaba odiando sem motivo nenhum. E assim, a gente vê, né, aqui fora, assim, no Brasil, né, tem muitos grupos de nazistas escondidos, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Porque isso está em todos os lugares do mundo, né? A gente não tem como saber quem são esse povo, né? Se de algum momento eles vão atacar, né? Então, eu acho sim, né, que a gente tem que se apegar muito com a fé, né? Para poder ter a permanência da nossa etnia, do nosso povo, né? Na verdade, nós aqui nós somos praticamente uma resistência, né? Contra o povo, né? Eles são maioria. São a maioria, né? E a gente está resistindo até agora, né? Se o nosso líder fosse uma pessoa fraca ou que não tivesse o propósito na vida, não fosse Deus que tivesse na vida dele, com certeza já não existia mais, porque a perseguição é grande, né? E atacam muito ele, né? Porque atacando ele, atacando o nosso corrente, ataca a gente também, né?
Porque ele é o centro. Se atacar ele, se a nossa base ali cair, cai todo mundo junto, né? Então, infelizmente, ele tem sofrido isso, né? Tem sofrido essa perseguição e tem atingido a nós também, que fazemos parte ali dele, né? Assim, ao redor dele. Né? Então, sempre existiu isso na vida dele, infelizmente, que não era para existir, né? O que eu sempre penso agora é que Israel, na guerra que está tendo agora, vença, né? Vai vencer, porque eu acredito que vai vencer. Por conta que Israel só pode temer, né? Israel chegar, tem uma perda, quando eu acredito nisso, mas aí como é que vai ficar os outros povos, os israelitas no mundo inteiro, né? Porque Israel perder. Eles lá que são poderosos, né? Então essa comunidade aqui não é nada, né? No caso, né? Então aí eu acredito que a perseguição ainda vai ser mais grave, severa, né? E a gente vê que, porque a minha teoria, que eu não sei que é verdade, que eu não sei que é verdadeira, por que ele quer dizimar nosso povo? A gente vê que na rainha Hadassah, também a mãe queria destruir nosso povo lá, né? Estava marcada até a data, né, da morte de cada um israelita que estava lá, né? Então, o criador levantou a rainha Hadassah e por a mão forte do criador, deu a volta por cima, né? Quem morreu foi a mãe, todos eles, né? E todos os seus que queriam nos destruir, né? Mas naquela época, também, né? naquela época, o nosso povo lá estava condenado, né? Quem sabe aqui Deus não deu um livramento desse tipo? Então a gente tramando para nos matar, né? Eu fico pensando, quem sabe já tem gente já tramando por trás para nos derrubar mesmo, né? Assim, como as imagens daqui da Terra, né? Porque para eles nós somos, nós não achamos nem, mas para eles são pessoas altamente perigosas, para assim, eles né? são, E então assim, nosso por toda a vida foi assim, né? E sempre, então eu acredito, por isso que acredito no Criador, né? E nos livros, a cada dia no livro, porque com certeza alguém já tramou coisa aqui contra a gente também, porque só o Criador nos livrou disso aqui, né? E a gente percebe que a gente for orar aqui a Torá e o Taná, que tem de gente, né? E fora daqui ainda tem vários livramentos. E fora daqui talvez ainda tenha mais perseguição do que mesmo aqui, né? Ainda foi mais forte que mesmo aqui, né? Depois dos reis, foi muito perseguido o nosso povo. Mas sem estar contado quantos povos não perseguiram nosso povo, né? Até hoje persegue, né? E no fim de tudo, sempre eles fazem um jeito de botar como a gente sendo o culpado, né? No caso, né? Da história, né? O culpado, né? Os vilões, Da história. mostrando esse lado, né? Para que outras pessoas acreditem Acreditem, neles e pegue essa ideia e bote na cabeça, né? De achar que realmente o povo israelita é o povo vilão, né? Mas a gente vê que uma grande parte, né? É fácil achar que o nosso povo são vilões, né? Aí a pessoa vai lá, acata aquilo, não vai a fundo, não quer saber da história real. Só vai saber o que a pessoa falou, né? Aí coloca na mente e acaba odiando o povo, e assim, nem saber por quê, né? É uma coisa que não tem nem científica, assim, nenhuma coisa concreta, porque é o seguinte, vamos botar todo o país do mundo, por exemplo, os Estados Unidos for atacado por alguém, vai se defender, vai atacar também. Né? E todo mundo bate palma por isso, porque né? Aqui, por exemplo, a China foi atacada, a China tem um poderio muito grande também, vai se defender e vai atacar também. Coreia, todos os países que eu conheço que foram atacados, eles vão se defender, claro. Né? E todo mundo vai por aquele país que está se defendendo, ou se divide, não sei, mas vai se defender. Mas só que Israel não é defesa. Israel não pode. Mas só que, entendeu, Israel, eles estão colocando, é que Israel é o vilão da história, entendeu? E o Israel não pode se defender. Sempre quando acontece alguma coisa, Israel nunca pode se defender. Porque isso é normal em todo país. Sempre mostra que Israel é o vilão. Porque é normal, todo país que é atacado tem que se defender, né? Todo país, isso é normal. A Rússia que for atacada tem que se defender. Né?
todo país que for atacado vai ter que se defender. Daí que vença, né, vamos supor assim, o melhor. Mas Israel foi atacado, mas não pode se defender porque é botado. E não é só aqui, né? Não é só aqui no Brasil, Todo país, né? Até aqui no Bahia, né? Mas no mundo inteiro, é o que a gente vê de notícia que coloca Israel como está acabando com, né, está acabando com Gaza, entendeu? Mas por quê? Israel está só se defendendo, na realidade, né? Está só se defendendo. Mas eu acho que é o proposta deles, né? Dizimar nosso povo. Destruir nosso povo. Porque eu acho que todo país tem direito, todo mundo tem direito de defesa, né? Até o mais cruel, que eu acredito que para mim não tinha direito de defesa, que é uma pessoa que é o estuprador. Aqui, não sei todo o país, mas aqui no Brasil, mesmo assim, não tem direito de defesa, né? Mesmo que a gente ache que não tem, mas mesmo aqui tem, né? Mas o mais cruel do ser humano na Terra tem direito de defesa, mas Israel não tem direito de defesa. Entendeu? Então, não, assim, isso é uma coisa que nem tem cabimento, né? Porque que tudo tem defesa, mas Israel não pode se defender, né? Aí bota como coitado, porque é oprimido. Não é que um país é oprimido que faz 5 mil foguetes. Depois todo mundo pode pesquisar aí quanto é um foguete desse. É milhões e milhões de foguetes. Não é assim, só 20 mil, tem também mais do que isso aí, né? Um foguete. E 5 mil, quanto não dá? Né? Aqueles túneis que ele faz, aqueles concretos que eles colocam, quanto eles não gastaram aquilo ali? Se aquilo ali fosse transformado em coisa boa, hospital, aeroporto, escola, não era outro, né? Mas só que a finalidade dele é outra, né? A finalidade dele realmente exterminar nosso povo. Né? Então é muito. Então, assim, é triste. Então, eu acredito no Criador, né? Que nos livra cada dia, né? E vai levar nossos irmãos lá também lá, né? Eu acredito que vai livrar, né? Apesar de Israel puxar mais para o talmudista, né? Eu acredito que tem muitos lá ainda que não aceitam esse tipo de coisa também, né? Então, assim, estamos orando por aqui, estamos aqui rezando por aqueles que realmente, né? E tudo assim, Israel tem direito de se defender, eu acredito que tem direito, todo mundo tem direito de se defender. Né? Só Israel que não pode, né? Todo país que é atacado tem direito de se defender, mas Israel não pode porque está oprimindo, né? E infelizmente tudo cai por, assim, os argumentos dele caem por terra quando a gente vê rumo de mísseis daquela então tinha dinheiro, né? Muito dinheiro para construir. As que daí dá para construir como um país, né? Os foguetes que tem. Eu estou falando só dos 5 mil, né? Que foi lançado. Fora os outros que né? Fora as armas, fora as balas, tudo. Isso. Todo mundo tem que ter arma, tudo bem, tem que ter arma, mas só que pegar, dividir isso aí, quanto não daria para não daria para viver, né? Então, para mim, não cola. Eles muito assim em questão para terrorista, né? Para terrorista. Sempre eles investiram muito nisso, não investem em coisas boas, só em coisas ruins. Para destruir o país. Para destruir o nosso povo, né? Porque a finalidade deles é essa, exterminar o nosso povo israelita. E por isso a gente não pode, as pessoas dizer que são pessoas oprimidas, não são, né? Porque e eles têm, né? Tinha como fazer um grande país, né? Deles, né? E não foi realmente por causa do ódio, né? Do ódio que eles têm, né? Por isso, né? E eu acredito que Israel tem que ver que Israel quer paz. Eu acredito que não adianta fazer paz com um povo desse, né? Porque amanhã depois eles vão nos atacar, né? E eu acredito que não sei, pode até alguns mudar, né? Mas muito difícil mudar por conta que esse comércio de criança, né? Treinando aquilo ali, né? A mente, né? De criança, né? Porque está acontecendo isso, né? Essa guerra. E aquelas crianças que estão ali naquela guerra, eles já vão trabalhando na mente daquelas crianças para eles, quando tiver maior, odiar o nosso povo, né? Eles já trabalham na mente daquelas crianças. Eles trabalham ali desde criancinha já para odiar o nosso povo, né? Então nunca
nunca acaba o ódio Não. do terrorista pelo nosso povo. E- Porque eles já fazem isso de criancinha. Tem uma coisa também que não faz sentido, assim, porque, assim, ninguém nunca viu noticiar que um israelita saiu do seu território e foi atacar alguém, né? Mesmo com Sempre ataca metralhador, na terra dele. com metralhadora ou com bomba, né? E já eles já tem muita Eles que notícia vão, que, né? que botar bomba no corpo, como chamam os isso. homens bomba, né? Isso. E vão atacar, né? Outros povos, atacarem Outra coisa várias vezes, nas né? Torres Gêmeas, né? Atacarem já tantas, né? Terroristas. Mas eu não sei, eu não entendo o modo operante assim desse jeito, porque quem ataca são eles, ataca nosso povo, ataca outros povos, o nosso povo sempre passa Isso. por ruim, né? E nosso povo não ataca, nunca vi, não quis lá, um israelita, Israel foi Israel, ali com bomba. foi Na isso aqui. verdade, eu acho que Israel, hoje, né, se você observar lá, Israel tem todas as religiões ali dentro. Viu? Com certeza. Até uma mesquita tem lá dentro de Israel. Ou Tem seja, igreja, também tem. Israel, ele não, se ele fosse realmente um vilão, não teria Não, nada teria disso Deus lá, não teria outras religiões lá, não teria outros povos, outras crenças, e tem lá em Israel, né? Ou seja, será que o nosso povo realmente é o vilão? Ou o vilão são eles realmente, né? Porque muita gente não consegue abrir a mente e entender essa questão, né? Israel deixa todo mundo ir no muro da lamentação, né? Isso. O mundo inteiro, né? E ainda continua sendo mal ainda, né? Ainda continua sendo E eles mal. não deixam, ninguém entra na mesquita deles porque eles não deixam, né? Assim, eu não sou nem contra, mas assim, se a pessoa tivesse, pelo menos conhecer, né? Em questão de alguma pessoa tivesse Eles conhecer, não. não aceita, né? Não aceita. Mesmo assim, o mal ainda continua sendo Israel. Verdade. Aceita todo mundo como em paz, de bem, né? Mas ainda continua ainda como vilão, né? E sempre aqui a gente, no Correio, a gente conhece o nosso líder há tanto tempo, nunca vi nada de mal, mesmo assim persegue Ainda persegue de agressão de morte, né? Verdade. E aí a gente fica pensando, por quê, né? Por quê? E não tem. Porque Não tem. o nosso líder é da casa dele. Não Não sai. vai pra vizinha, não conversa, não é de estar na calçada, e mesmo assim ainda odeiam ele. Por quê? Porque o diferente incomoda. É o diferente incomoda. Entendeu? Por ele ser de outra religião, por ter acreditar no Criador, no Deus que criou tudo, do Deus que criou os homens, por ele acreditar no Deus que não foi os homens que criaram. Certeza. Então, ali cria um ódio dele que não existe, não deve existir, né? Porque ele não está incomodando ninguém, apenas ele quer praticar a religião dele, né? Mas aí querem. Só para você ver como são todos contra nós, de uma reportagem do cidadão, um taxa cidadão, né? Que ele disse, como é que pode essa mente desse povo, que Deus escolheu só um pouco, por que Deus só escolheu um pouco? E, assim, não foi todo no veio de rava e ada, né? E porque ele só escolheu ele. Ele queria que Deus ficasse com todo mundo, né? Deus escolheu um povo, claro, e separou aquele povo, né? E deu ele queria que, como o povo aí faz todo tipo de barbaridade, queria que Deus aguentasse isso, né? Verdade. Entendeu? Assim, tanto barbaridade como a de idolatria, ou como a não idolatria. Como, por exemplo, vários povos desses aí têm, vamos supor assim, relações familiares, né? Relações com animais. E o cara que, tudo que a gente entende, ele queria que Deus habitasse no meio desse povo, né? Bárbaro, né? Cruel, né? Então Deus separou um pouco para ser diferente, né? Então, assim, eles não nos aceitam de jeito nenhum, pode ser quem for, né? Ou A, ou B, ou C. A única condição que eu acredito, eu tenho na minha mente é que outros povos nos aceitam aqui na face da terra, o que eles querem nos dizimar. É isso aí. Então, não é. Infelizmente, né, o que acontece hoje em dia, essa perseguição, nazismo, a Inquisição, tudo isso junto, né?
infelizmente, que não era para acontecer, em pleno século que você tem tudo na sua mão para você pesquisar, né, saber a história a fundo. E, infelizmente, acontece isso, as pessoas vão pelo que eu ouvo falar, pelo que eu ouvo dizer, né, infelizmente. Mas o nosso povo é um povo que resiste até hoje, porque nosso povo existe até hoje. Porque nós temos um Deus que está ali do nosso lado, né? Está ali nos dando forças, né? Para poder nós resistir, né? O que vier pela frente. Está nos livrando, né? E está nos livrando, isso. Então, isso que, infelizmente, a gente tem que resistir até o fim, porque não vai acabar. Não é uma coisa que vai acabar, a perseguição não é uma coisa que vai acabar hoje, amanhã, não. É uma coisa que, infelizmente, vai permanecer, infelizmente. É como vai de geração em geração, né? Isso, de geração do mesmo em geração. jeito que lá em casa eles preparam as crianças, né? Isso. A mente deles olha contra Israel, a mesma gente é aqui, em outros países, né? E falando assim, em religião, e nas religiões aqui, né? É tanto que quando se reúne, ele separa as crianças, tem uma pessoa que cuida daquelas crianças ali, né? Fora, né? Ele vai ensinar o quê? Vai ensinar a ódio contra outros povos, que aquela pessoa não pode seguir outra religião, tem que ser a dela, né? Então é isso que eles fazem, né? Na mente aí o ódio vai propagando e vai aumentando cada vez mais, né? É isso. Amém. Amém. Amém.